O primeiro a estabelecer um método para extração de DNA foi o médico suíço Friedrich Miescher. Na época, a química fisiológica era um novo campo da ciência. Interessado em compreender a composição química do citoplasma, Miescher preparava extratos de células, nos quais observou a presença de um material com propriedades diferentes das proteínas e lipídios que até então vinha estudando. Ao perceber que a origem da nova substância era o núcleo, passou a investigar sua composição química, utilizando como fonte de amostra bandagens recobertas de pus, recolhidas em uma clínica próxima à Universidade de Tübingen. Recuperava abundantes células leucocitárias e removia seu citoplasma cuidadosamente, lavando com soluções ácidas diluídas. Livres do citoplasma, os núcleos eram rompidos em solução diluída de carbonato de sódio, e a nova substância, que denominou nucleína, era precipitada com solução de ácido acético. Atualmente, a extração de ácidos nucleicos se presta a diversas finalidades, inclusive as pesquisas moleculares que visam a compreensão da estrutura, função e regulação dos genes e genomas, bem como sua aplicação em engenharia genética, para a inserção de novas funções gênicas ou para o silenciamento de genes residentes em micro-organismos biotecnológicos, ou para o melhoramento animal e vegetal. O diagnóstico molecular de doenças hereditárias também requer a obtenção de preparações do material genético dos pacientes. Ácidos nucleicos, RNA e DNA, podem ser extraídos a partir de amostras biológicas para investigar a presença de patógenos, por meio da amplificação de regiões específicas, como é o caso da reação em cadeia da DNA polimerase, que é utilizada para as análises diagnósticas do coronavírus, do HIV e de outros patógenos virais, bacterianos ou fúngicos. Os perfis de DNA, utilizados em procedimentos forenses e nos testes de paternidade, podem ser gerados após a extração de amostras de DNA dos indivíduos investigados ou de amostras forenses, assim como a extração de DNA é necessária para as análises metagenômicas, que permitem investigar a biodiversidade de espécies não cultiváveis em laboratório. Análises moleculares das relações evolutivas entre os seres vivos para sua melhor classificação também requerem boas preparações de DNA, assim como as aplicações da biologia molecular na área de ciências da saúde, envolvendo terapia gênica, desenvolvimento de vacinas moleculares e farmacogenômica. As aplicações descritas requerem prévia obtenção de ácidos nucleicos em amostras de qualidade, ou seja, íntegras e livres de contaminantes. Os protocolos de extração de ácidos nucleicos foram modificados desde os iniciais descritos em 1869, mas os princípios fundamentais foram mantidos. Assim como Miescher se preocupou em escolher adequadamente a fonte para a obtenção de suas amostras da nucleína, modificando progressivamente de linfonodos a leucócitos livres e depois para esperma de salmão, variados materiais podem ser fontes para a extração de ácidos nucleicos, a depender da finalidade. Tecidos e células vegetais, animais, micro-organismos como fungos filamentosos, leveduras, protozoários, algas ou procariotos, amostras ambientais ou forenses, precisarão de adequação dos métodos de extração, dada a diversidade de características. Células animais não possuem parede celular, enquanto uma diversidade de outros seres possuem, além da membrana plasmática que envolve o material celular, uma camada mais externa, dinâmica e complexa denominada parede celular. Após a coleta das fontes, se a extração não for imediata, é preciso refrigerar as amostras. Métodos físicos ou químicos podem ser associados para expor as células de um tecido vegetal ou animal, ou ainda para desagregar micélios a fim de facilitar a ruptura das estruturas externas, como a parede e as membranas celulares. Rompida a célula e liberado o conteúdo interno, o que se obtém é um homogenato bruto, do qual constituintes celulares e reagentes de extração precisam ser eliminados a fim de se obter uma preparação pura. Contaminantes podem ser removidos durante a precipitação seletiva dos ácidos nucleicos,
pela lavagem do precipitado e pela aplicação de agentes desnaturantes, enzimas líticas e gradientes de centrifugação. A maioria dos protocolos de extração de ácidos nucleicos não requer o uso de enzimas ativas contra os componentes da parede celular, sendo possível obter a ruptura de fungos, leveduras, bactérias e tecido vegetal, mesmo por meio dos métodos químicos e físicos, com a maceração de material liofilizado. Entretanto, existem glucanases capazes de digerir as fibras de celulose da parede vegetal, como as endoglucanases que clivam ligações beta 4, ou as enzimas que hidrolisam ligações beta 3 e beta 6 das glucanas dos fungos. Quitinases, como as produzidas por Trichoderma rhizae, clivam o polímero de beta 4 N-acetilglicosamina, outro carboidrato constituinte da parede celular dos fungos. A lisozima cliva as ligações entre os monômeros que formam o componente murâmico da peptidoglicana, que compõe a parede celular das bactérias gram-positivas. Pectinases são enzimas diversas, ativas na quebra de ligações alfa-4 do galacturonato, que forma a cadeia linear das pectinas, por hidrólise, como as exo- e endopoligalacturonases, ou por eliminação, como as pectinaliases, além de outras que removem ramificações desse polímero. A membrana plasmática, uma bicamada lipídica fluida à qual estão associadas variadas proteínas, contém lipídios anfipáticos que possuem uma cauda apolar voltada para o interior e grupos polares e carregados expostos para o citossol e para o meio extracelular. As células que não possuem parede celular podem ser rompidas pelo efeito osmótico quando suspensas em solução altamente diluída, pois absorvem água em excesso. Mas tanto as células que possuem parede celular quanto as que não apresentam essa organela exterior possuem uma membrana plasmática que precisará ser rompida para liberar o conteúdo interno. Os métodos de extração de ácidos nucleicos, em geral, utilizam soluções de detergentes, como dodecilsulfato de sódio ou CETAB, para desagregar as membranas, juntamente com soluções alcalinas. O homogenato bruto resultante dessa lise precisará ser submetido a etapas de purificação para eliminar outros constituintes celulares. Os contaminantes proteicos podem ser removidos por proteólise ou por desnaturação. Uma boa forma de desnaturar proteínas durante a purificação de DNA é adicionar uma mistura de fenolclorofórmio, pois após centrifugação da amostra será formada uma camada orgânica inferior mais densa, um anel proteico na interface e uma camada superior aquosa contendo o DNA dissolvido, que pode ser coletado. Além disso, o DNA dissolvido pode ser recuperado por precipitação com uma série de reagentes, principalmente álcoois como o etanol, nos quais os ácidos nucleicos são insolúveis, ou podem ser purificados em gradientes de centrifugação. Uma forma de se obter preparações bastante puras é a eletroiluição. Após a separação das amostras por eletroforese, podem ser coletadas bandas de ácidos nucleicos em partes do gel. As bandas são transferidas para o interior de membranas de diálise contendo tampão. São submetidas a um campo elétrico em cubos de eletroforese e migram até saírem do fragmento do gel, dissolvendo-se em tampão, a partir do qual podem ser precipitadas com acetato de amônio. Os precipitados podem ser lavados com mistura de etanol e água ultrapura, a fim de remover sais dos reagentes de extração, para finalmente serem dissolvidos em tampão ou água ultrapura. Metais pesados, micro-organismos e nucleases são catalisadores dos processos de degradação de ácidos nucleicos e, portanto, devem ser removidos da água de preparo dos reagentes de extração. Não basta autoclavar água e reagentes com contaminação microbiana, pois ao morrerem, esses contaminantes vão liberar o conteúdo intracelular, rico em DNases e RNases. Por isso,
A água utilizada no preparo dos reagentes precisa ser purificada para eliminação de metais e de contaminação microbiana, associando-se procedimentos de deionização, osmose, adsorção com carvão ativo, ultrafiltração e irradiação com luz UV. Os reagentes são preparados, autoclavados ou purificados por filtração. Cuidados adicionais envolvem o congelamento das fontes antes da liofilização e extração e o uso de inibidor de ribonucleases para a extração de RNA. A concentração de ácidos nucleicos pode ser determinada por espectrofotometria, já que o pico de absorção destas moléculas ocorre a 260 nanômetros, ao contrário de proteínas que absorvem a 280 nanômetros. Esse método pode ser aplicado também para verificar a pureza das amostras de ácidos nucleicos, pela determinação da razão das absorvâncias a 260 e 280. Quanto menor a presença de contaminantes proteicos, melhor a pureza da preparação. A integridade das amostras de DNA pode ser analisada por eletroforese de um modo muito eficiente. Amostras de DNA com muita fragmentação, ou seja, em processo de degradação, não formam bandas precisas, mas sim um rastro facilmente perceptível no gel após a coloração. A separação de ácidos nucleicos por eletroforese é metodologia base de muitas aplicações em biologia molecular. O princípio fundamental dessa técnica pode ser compreendido a partir da própria terminologia, sendo forese o movimento, alcançado nesta técnica por meio da propulsão por uma força eletrostática. Aliás, toda técnica de separação de substâncias envolve o balanço entre duas forças opostas, uma de propulsão e a outra de retardo. O impacto diferencial destas duas forças em cada molécula resulta em sua separação. Na eletroforese, a força propulsora é a eletrostática, que se estabelece a partir da aplicação de uma voltagem e criação de um campo elétrico. Para isso, é necessário que existam íons em solução, permitindo a passagem de corrente elétrica e a criação de dois polos, negativo e positivo. A força de retardo é o atrito, fornecido pelo suporte da corrida, que no caso da eletroforese de ácidos nucleicos são géis no interior dos quais as moléculas de RNA ou DNA se movem, penetrando nos poros e migrando em direção ao polo positivo. Como possuem carga negativa em meio alcalino, moléculas de ácidos nucleicos são depositadas próximas ao polo negativo e, quando se aplica a voltagem, migram em direção ao polo positivo, sendo atrasadas no caminho em função de seu tamanho e dificuldade de migrar por entre os poros no interior do gel. Assim, a concentração do gel e o tipo de material influenciam na migração das moléculas. Géis muito concentrados oferecem maior resistência à separação. A agarose, um carboidrato de origem natural, permite o fácil preparo de géis de baixa toxicidade, cuja concentração pode ser ajustada para a separação de moléculas de tamanhos diferentes. Modificações químicas podem permitir que seja variada sua temperatura de fusão e a capacidade de retenção. Géis de poliacrilamida podem ser obtidos pela polimerização de acrilamida, induzida pela formação de radicais livres, como persulfato de amônio e com catalisadores. Formam longas cadeias lineares com ligações cruzadas pela inserção de bisacrilamida. A malha do gel pode se tornar bastante compacta quando se aumenta a concentração dos monômeros, e principalmente quando se aumenta a proporção de bisacrilamida, formando poros de menor tamanho e um gel de alta retenção. A poliacrilamida é muito útil para separações de ácidos nucleicos, mas seu preparo é mais trabalhoso e oferece maior risco devido à toxicidade dos monômeros. Moléculas maiores migram menos do que as menores, porque precisam se acomodar entre os espaços da malha do gel durante o processo de separação.
As moléculas menores, de menor comprimento de nucleotídeos ou pares de bases, fazem esse processo com maior facilidade e migram mais rapidamente, adiantando-se no sentido do polo positivo. Porém, não apenas o tamanho, mas a conformação influencia a migração, sendo que entre duas moléculas de igual comprimento, uma circular migra menos do que uma linear, exceção o DNA superenovelado e altamente compactado, que se adianta em relação a outras moléculas de mesmo peso molecular. O tempo de corrida e a voltagem também interferem na migração de ácidos nucleicos. Maiores tempos e voltagens mais altas aumentam a migração. Porém, uma voltagem excessiva, apesar de diminuir o tempo necessário à separação, afeta a proporção da migração. A função do tampão é garantir a passagem de corrente para a criação do campo elétrico. A força iônica e a condutividade aumentam com sua concentração. Concentrações excessivas são prejudiciais, aumentando desnecessariamente a passagem de corrente e a geração de calor, que pode degradar as amostras. Tampões muito diluídos ou excessivamente reutilizados com baixa força iônica não permitem uma adequada passagem de corrente, diminuindo a força eletrostática e o poder de separação. Uma prática que interfere com a migração das moléculas é a adição de corantes de DNA na composição do gel. O brometo de etídio, por exemplo, se intercala entre as bases do DNA e aumenta a distensão das moléculas, atrasando sua migração em cerca de 15%. Além dos cuidados com os géis, voltagem e tampões, as amostras devem ser preparadas antes da sua aplicação. Preparações de ácidos nucleicos dissolvidas em água ou em tampão tris-EDTA possuem densidade muito próxima à dos tampões de separação comumente utilizados, trisacetato, trisborato e trisfosfato. Sua deposição nas canaletas dos géis pode facilmente resultar em dispersão e perda da amostra. É necessário adicionar tampões de amostra contendo indicadores ácido-base e outros componentes que aumentam a densidade, como o glicerol. Os corantes conferem vantagem adicional. Por conferir cor à amostra, permitem visualizar sua deposição no gel, bem como acompanhar a corrida, pois migram para o polo positivo acompanhando as moléculas de ácidos nucleicos. Para tornar a migração mais homogênea em função do tamanho, as amostras são aquecidas antes da deposição nos poços do gel, a fim de desnaturá-las e evitar seu dobramento. Para estimar o peso molecular das bandas de ácidos nucleicos separadas, é importante adicionar padrões de peso molecular, formados por preparações comerciais ou pela digestão de plasmídios ou DNA de bacteriófagos, de modo a gerar fragmentos com tamanho conhecido, os quais, durante a separação, formam uma escada de bandas. Comparando com o padrão, é possível estimar o tamanho das moléculas presentes em uma amostra. As bandas separadas não são visíveis logo após o término do processo de separação, sendo necessário corar o DNA para visualizar as bandas. Existem corantes fluorescentes que têm afinidade por ácidos nucleicos, sendo um deles o brometo de etídio. Após a corrida eletroforética, o gel é mergulhado em solução de brometo de etídio e, após um tempo de incubação, os géis são colocados em um transiluminador, que emite luz ultravioleta no comprimento de onda que é absorvido e emitido pelas moléculas do corante ligadas ao DNA. As bandas de um alaranjado fluorescente podem ser fotografadas. Este corante também pode ser incorporado no próprio gel, apesar da sua interferência na migração das moléculas e na própria coloração, já que o corante migra para o polo negativo, ao contrário do DNA, e se concentra nas regiões do gel mais próximas às bandas de maior peso molecular. Outro método para corar amostras de DNA é a coloração com íons prata, que, apesar de mais trabalhoso, oferece alta sensibilidade. As amostras são fixadas após a separação, pela incubação com metanol e ácido acético.
Após ser lavado, o gel é incubado em solução de nitrato de prata a 0,2% e finalmente descorado em solução alcalina de formaldeído. As bandas de DNA são vistas com coloração escura e podem ser observadas e fotografadas contra um fundo branco. A coloração com azul de metileno é menos sensível, menos adequada para curar amostras com baixa concentração, mas oferece menor risco de toxicidade. Os métodos de separação de ácidos nucleicos por eletroforese foram adaptados para separação em capilar contendo gel acoplados a detectores de fluorescência. Por isso, amostras marcadas com diferentes fluorcromos podem ser identificadas à medida em que migram, possibilitando detectar as bases terminais e o seu peso molecular. Este método foi fundamental para automatizar as reações de sequenciamento de ácidos nucleicos, gerando os eletroferogramas a partir dos quais softwares identificam as sequências de bases. Além disso, a eletroforese capilar permitiu a automação dos métodos de obtenção dos perfis de DNA, a partir dos quais os picos dos eletroferogramas são associados aos alelos de cada região genômica, analisados segundo seu peso molecular e comparados com alelos oriundos de amostras diferentes.